toca gaiteiro. Palito, Oi. como tá o coração? Tá igual leitão, toca gaiteiro. Palito, Oi. Toca gaiteiro. Palito, Oi. como tá o coração? Tá igual leitão que mama na terceira teta, nunca aniquila, tá sempre bonito. Eu sou um dos últimos, dos apaixonados, do tipo que ainda faz serenata pra um grande amor. Se o romantismo ficou no passado, posso ser careta, ser antiquado, ser o que for. Eu sou um dos últimos, dos apaixonados, e em cada mil existe um igual a mim. Pode até falar quem quiser que eu sou babado. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Faltando 5 minutinhos para as 18 horas. Estamos principiando com a textura. Romantismo ficou no passado. Posso ser careta, ser antiquado, ser o que for. Eu sou um dos últimos, dos apaixonados, e em cada mil existe um igual a mim. Pode até falar Eita, coisa boa, vamos principiar. São exatamente, de fato, só um minutinho só, né? 4 minutinhos para nós começar, para dar 18 horas. Para começar, a gente já começou, né? Já estamos transmitindo para todo mundo aí, para nós bater nosso pilera aqui no Coiteco Tudo. Vamos adiantar, bora! Ao vivo de Santana, a rocha. Ô Maria, o que é João? Ô Maria, o que é João? Maria, me dá caixa e martelo com esse pedaço de carne, então você sabe fritar. Maria, me dá caixa inchada, esse fruto ferrujado que eu quero amolar. Ô Maria, o que é João? Ô Maria, o que é João? Maria, me dá caixa e martelo com esse pedaço de carne, então você sabe fritar. Maria, me dá caixa inchada, esse fruto ferrujado que eu quero amolar. O João, tu não esquece o milho com o fubá, o feijão e a mistura, o modo de nós arrozar. Aí depois eu lasco a lenha, o fogo não. Aí depois eu pago a lenha, o fogo não se apagar. Simbora! Eita, coisa boa de Santana. Ao vivo. Ô Maria, o que é João? Ô Maria, o que é João? Maria, se levanta aquele gelo, arruma minha bisaca que cedo vou trabalhar. Bimba de água fria na pazinha, rapadura com farinha pro Juju não te enjoar. O João, tu não esquece o milho com o fubá, o feijão e a mistura, o modo de nós avançar. Aí depois eu lasco a lenha, o fogo não apagar. Aí depois eu lasco a lenha, safoneiro. Eita, coisa boa. Farmácia Santa Maria, quem mais barato vende em Coité, em toda a região. Farmácia Santa Maria, quem mais barato vende em Conceição do Coité, em toda a região. Aberta todos os dias, domingo e feriado. O povo fica feliz, você só compra barato. Atendimento especial, sua melhor opção. Desejando boa festa e um feliz São João. Aqui você economiza fazendo uma sua compra. Ele garante é o forrozeiro de Santana. Farmácia Santa Maria, quem mais barato vende em Conceição do Coité, em toda a região. Aberta todos os dias, domingo e feriado. O povo fica feliz, você só compra barato. Contorno Material de Construção, localizado na Avenida Luiz Eduardo Magalhães, próximo à rodoviária, número 618, Conceição do Coité. Tem de tudo para sua construção, o melhor preço da região. Telefone Zap é o 075 982 75 9009.
Elias, Osana, a direção agradece a preferência. Contorno, material de construção é quem mais barato vende em toda a região. Abenilson Lopes Contabilidade. Tudo para a regularização da sua empresa. Licitação, MEI, cálculos trabalhista e revisional. Rua Cosme de Farias, 54, Centro, Conceição do Coité. Hightech Informática, manutenção em computadores, servidores, notebooks, impressoras e monitores com qualidade e tecnologia de ponta. Uma grande variedade em produtos e acessórios para equipamentos de informática. Hightech Informática. Posto de combustível ABS, localizado na Avenida Antônio Calixto da Cunha, número 641, saída Coité a Salgadalha, aberto todos os dias, das 5h30 às 20h30. Posto ABS, preço baixo e qualidade, saída Coité a Salgadalha, Conceição do Coité, Bahia. Newton Car, peças e serviços. Rua Senhora Santana, número 409, telefone 75-3262-3426. Newton Car. Newton Car, né, compadre? Newton Car, compadre Nito, velho. Agradecer aqui, né, compadre Gesso, velho. Gesso Protéstico, que tá aí na escuta, mas a gente. Agradecendo aqui, compadre Gesso, os menininhos que botam os comercialzinhos aqui no Goitecatura. Nós ganhamos um cuscuzinho de cada dia, né, comadre Neuza Santana? Comadre Neuza tá vendo a gente aí, Ana Almeida tá por cá. Antônio Oliveira, Furuca, velho. Antônio, velho, de Rumão, velho aí. Tá na escuta aí, vendo a gente na Goiabira. Terra do velho Mota, né, compadre velho? Tá aí na Goiabira. Eita, nome feio! Eita, feio. Antônio, velho de Rumão, é nome feio? Não. É não. Aí é feio, eu conheço. Quem conhece sou eu, né, compadre velho? É, meus compadres, eu tô com 97 anos, eu bebo e fumo, só não tô chiqueirando mais. Antônio velho, Antônio velho. Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? É, assim mesmo, né? Tô namorando. Tá namorando? Tô namorando sério. Sim. Coisa certa. Uma morena linda, bonita, maravilhosa e especial. Vale a pena lembrar que não é só pra namorar, não. Furufá. Te respeite, conversa essa, Eu quero furufá. Que assunto. Ele quer furufá. É, né, filhinho? Furufá, filho do Cuscobeu, né? Quer furufá. Ô, compadre velho, compadre velho. Compadre Antônio, você me mandou um vídeo, compadre Antônio, aí dos carros usados. Os caras se retam quando a gente fala carros usados, carros antigos, carros não sei o quê, viu, compadre Antônio? Você me mandou, mas eu já tinha feito a matéria aqui, e tinha passado no programa na sexta-feira, aí vou deixar o seu aqui para a próxima edição, né, compadre velho? Compadre Neuza Santana, tá aí em Feira de Santana vendo a gente, na casa de compadre Jéssica aí, mas compadre... Caramelo, né? Caramelo, flamenguista, tá aí vendo a gente. Pois é, né, compadre? Obrigado pela audiência aí. Zé João de Oliveira aí vendo a gente também. Pois é, compadre, a gente fez aí essa matéria aí. Tivemos lá no início do evento, viu, compadre, velho? E a gente resistiu esse momento aí desses Coscobel aí. E carro bonito de todo jeito, uma festa que já virou moda aí, né, compadre Zé Antônio, velho? Antônio, velho, compadre Antônio de Romão, que aí fez mandou um vídeo pra gente. Então, muito parecido porém a narração diferente. Eu vou aqui depois trazer esse vídeo para cá. Não deu tempo hoje eu fazer aqui a edição do vídeo dele, a correria foi grande. Né, compadre, velho? E a gente, só lembrando a vocês que aí essa matéria aí foi do início do evento aí. Né, compadre? Vamos adiantando aqui. Vamos adiantando que nós somos besta nem nada, né, compadre, velho? Daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês aí coisas que estão encambulando o mundo, viu, gente? Coisa que está encambulando o mundo aí. Nós vamos mostrar aí, viu, compadre Gesso? O Gesso Protéstico. A gente vai mostrar hoje aqui, compadre Gesso, a praia aqui do Nordeste, o tanto que recuou. Vamos mostrar aqui também uma cratera que está sendo aberta aqui no continente africano. E, segundo os biólogos, essa recuação do mar pode ser a vazão, que é a cratera que está abrindo lá na África. Pode transformar uma parte da África em um oceano lá, né? O mar vai alagar muita coisa. Então, dá para se ver que aconteceu no Rio de Janeiro semana passada, em Praia Grande, recuou quase 1 quilômetro, e também aqui no Pernambuco.
A gente vai mostrar uma matéria aqui que vem para vocês, um resumo, né? Para a gente ficar por dentro do assunto, não é querendo assustar ninguém, mas faz parte do ecossistema, né, compadre, velho? Não somos beijo nem nada, não. E que o Padre Gerson gosta dessas notícias também. Papai sempre está pertinho e é por isso que eu digo: papai aconselha o filho pra lhe tirar do perigo. Papai é eternamente um espelho como gente, além de pai é amigo. Padre Gerson Mendes também tá vendo a gente aqui, obrigado pela audiência aí, né, Padre Gerson Mendes dando boa noite, Nilda Santana, Gerson Protéstico vendo a gente, Zé João Oliveira, Ana Almeida, Zé Antônio Oliveira na Goiabeira, né, compadre velho? Vamos adiantando aqui, estamos principiando com a cultura, são 18 horas e 5 minutos, um horário bom para você refletir, né, compadre? Hora certa, dê a hora certa aí. 2h43. Tá doido, arruinado. 3h25. Não, você tá na área. 4h17. Tá atrasado. 4h58. 5h27. Olha, um pouquinho, é mais um cadinho, né? Se você esquecer aí, lembrar da hora extra dos feriados, dá mais, né? 6 horas, né, compadre? Boa noite, indo bucho grande. Os buchos grandes. Já tem barriga grande aí. O mal que tá reinado hoje no mundo, só veio um buchudo, parecendo uns calangos, né, compadre Gerson? Parecendo uns calangos, não tem futuro não, tá difícil. Ao vivo de Santana, a rocha. Ô Maria, o que é João? Ô Maria, o que é João? Maria, me dá caixa Marta com esse pedaço de carne, então você sabe fritar. Maria, me dá caixa inchada, essa fruta ferrujada que eu quero amolar. Ô Maria, o que é João? Ô Maria, o que é João? Maria, me dá caixa Marta com esse pedaço de carne, então você sabe fritar. Maria, me dá caixa inchada, essa fruta ferrujada que eu quero amolar. O João tu não esquece, o milho com o fubá, o feijão e a mistura, o modo de nós almoçar. Aí depois eu asco a lenha, o fogo não. Aí depois eu pago a lenha, o fogo não se apagar. Simbora! Eita coisa boa de Santana. Ao vivo. Ô Maria, o que é João? Ô Maria, o que é João? Maria se levanta bem ligeiro, arruma minha bisaca que cedo vou trabalhar. Bimbo de água fria na pazinha, rapadura com farinha pro Juju não enjoar. O João tu não esquece, o milho com o fubá, o feijão e a mistura, o modo de nós almoçar. Aí depois eu lasco a lenha, o fogo não apagar. Aí depois eu lasco a lenha, safoneiro. Aí foi o Frará de Goiasbeira, velho, né, rapaz? Aí no finalzinho do nosso evento ele botou um vaneirãozinho, né? Compadre Pedrinho, mototaxista, manda um abraço aí, compadre Nilson Santana, é pra Pedrinho, também um taxista aqui na Cachorrinha, Josias, Carlinho do Carimbó, baixinho aqui de Carlinho, João do Açude de Pedra Branca, Val da Égua, Nenê Ribeiro, aí do Bastião de Retirolândia, né, compadre, velho? Compadre Gico e Gota Serena, velho. Chegou o compadre Gico lá das Barrocas, Licuri da Barroca, Pé da Moiada, né, compadre, velho? Tá lá vendo a gente também, com o homem do nome bonito, Gilcli. Ele não vai, não. Ele é bonito, não adianta conversar. Aí é feio, eu conheço. Não conhece, não. Cardozinho disse que ele é bonito. Foi, Cardozinho? Disse que ele é bonito. Aí é feio, eu conheço. Eu conheço um aço, né, compadre Eri? Conhece um aço, dizia o velho, né, filho de Deus? Conhece um aço.
2h43. Tá muito cedo pra bater. 3h25. Tá mais ou menos, chegando no horário. 4h17. 5. 4h58. 18 horas e 10 minutos, tá doido arrinado o relógio aqui do Coscomeu, viu, compadre velho? Que tá doido arrinado, né? Você tá mentindo que eu sei. Quem tá mentindo é o relógio. Você tá mentindo. Né, compadre velho? Você tá mentindo. Compadre velho tá lá nas Razaroeiras do Forró do Jegue, terra do Forró do Jegue, Jefferson Almeida tá por cá. Pariel, a gente vai mostrar aqui, compadre, daqui a pouquinho, viu, compadre? A gente vai mostrar daqui a pouquinho o que tá acontecendo aí e tá passando despercebido. Com a gente tem curiosidade, né, coisa cultural, coisa que a gente vê que coisa geograficamente falando, um pouquinho, compadre, do que está acontecendo no nosso Brasil, na África, em vários pontos do mundo, né? E tá o efeito chegando no Brasil também, né? Vou mostrar aqui o tanto que o mar recuou aqui em Praia Grande, no Rio de Janeiro, no Pernambuco, né? E então, sem entender, até o primeiros instantes eles acharam que era um tsunami, porque isso já é uma tensão mundial. Quando tiver alguns banhistas nas praias que vê que o mar recuou, está recuando, correr a todo vapor, porque costuma ser tsunami quando a maré voltar. Mas o que aconteceu no Rio de Janeiro, o que está acontecendo aqui no Nordeste, sobre o mar, ele recuou e não teve tsunami, mas quase 1 quilômetro, né, compadre Noélio? Estamos com aqui, nós beliscou aqui umas matérias e, segundo aí os estudiosos, né, o pessoal que trabalha aí, os biólogos, essa turma aí que está seguindo, está pesquisando o mundo, está seguindo aí, né, compadre velho? Eles descobriram uma cratera que já abriu aí no continente africano, né, na central lá, e está dividindo, a África está sendo dividida lentamente. Gilvan de Almeida, que está vendo a gente lá, já vem a gente lá, Gilvan velho, está lá na escuta, né, no distrito de Vila Carneiro e Goiabeira. Então, assim, a gente vai mostrar essa matéria aí, que é de funda importância, a gente está por dentro, né? A gente está muito despercebido. Na África, já tem mais de 6 mil quilômetros de uma rachadura, com mais de 60 metros, com profundidade sem limites, que está dividindo, vai chegar ao oceano. Segundo os biólogos, os estudiosos aí, vai ter uma separação lá, vai dividir o continente lá em dois, e que o oceano vai vir para dentro do lado da África. Então, assim, possa ser que essas águas que estejam se afastando daqui da costa, de alguns pontos da cidade, do nosso estado, já seja esse sintoma aí, né? Possa ser. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar para vocês, né, compadre velho? Gilvan está dizendo aqui, fora Brasil, Coscomeu. Cochilou, o cachimbo caiu, né? Cochilou, brincou, facilitou. Quem é que não estava vendo que a seleção não ia longe? Todo mundo estava vendo, né, compadre velho? Todo mundo estava vendo aí. E a gente não é besta nem nada, né, compadre velho? Não é besta nem nada. Bora adiantar aqui, começar o nosso bate-papo aqui e mostrar para vocês aqui que está na escuta mais gente, na nossa tecnologia do mundo, né? Tá o mundo todo, se entrar aí no Coité Cultura, está nos vendo aí em qualquer canto do mundo. A internet não tem fronteira. Vamos primeiro aqui no Pernambuco, para vocês verem aí o que está acontecendo, né? Nas praias do Pernambuco. Então a gente, daqui a pouquinho também tem aí o desvio lá de Zacaria Velho, com o caminhoneiro sofrendo sua gota serena nas estradas. Mas vamos papocar aqui para a gente mostrar essa situação. Portugal também deu. Aí, ó, tá vendo aí? Já tem mais informação, né, compadre velho? Vamos ver aqui, bora ver. A gente que procura tá por dentro das informações, Coité é cultura, e isso de uma forma ou de outra é cultura também. Bora lá! Água do rio verde no mar, de água do rio verde. Meus amigos que nos assistem, vamos mostrar um pouquinho para vocês aqui porque os fenômenos que estão acontecendo no nosso Brasil, viu? O mar recuando, vamos mostrar aqui alguns trechos aqui no Nordeste. O oceano está bastante recuando. E essas imagens são imagens de cinegrafista lá do local. A gente conseguiu aqui essas imagens. E a gente vem acompanhando aqui nos noticiários, que na verdade aconteceu também no Rio de Janeiro, semana passada.
Praia Grande, aqui é numa praia do Nordeste aqui. Então, vocês estão vendo aí, o tanto que as águas estão recuando, baixando, e em alguma situação as pessoas têm medo, acham que é um tsunami, né? Quando a água do mar baixa, quando ela volta com sem receio de qualquer situação. Então aqui, ó, a gente está mostrando aqui o tanto que o mar recuou aqui, dá mais de 1 quilômetro, mar dentro, né? E aí vocês estão vendo as imagens contando por si próprio. É aqui no Brasil, não é em outro lugar não, Coisa Cabelo. É aqui no Brasil, do coité da gente, viu? Então a gente tem que ficar esperto aí, se conscientizar que o mundo tá meio que, né, a natureza está meio desconcertada. Nós já temos aqui na África Central uma cratera que está abrindo, uma cratera dividindo o continente em dois. Na África, aqui na África, a gente vai mostrar essa matéria também aqui nos próximos programas, né? E segundo os biólogos, o mar vai invadir lá, algum trecho lá da Amazônia, da África, vai ter mar, né? Essa cratera está abrindo até o oceano, já é uma coisa que está muita gente pesquisando lá e não tem jeito. Está abrindo a sei quantos centímetros por meses, por metros por anos, e assim vai. E já está longe, né? Está dividindo a África Central ali, um continente dividindo em dois. E a gente viu aí a Praia Grande, aí ó, vocês estão vendo aqui o tanto que a água aí secou do mar, né? Olha o farol da Barra descoberto aí. Isso aí é uma coisa que nunca visto antes, né? Eles estão aí nessa observação, os curiosos, e aí tá aí por aí, né? A gente vai chamando a atenção do povo, mostrando que é uma curiosidade. Aí possa ser que essas águas que estejam sendo recuadas de vários pontos do país, do mundo, está sendo com relação a essa cratera, já está abrindo em vários locais do continente da África, que essa água possa estar encolhendo para outros horizontes, né? Saindo de um trecho e voltando para outros horizontes aí. Estão vendo aí onde a água estava, a cicatriz da água, normal, né? 1 quilômetro de afastamento aí da praia comum. E chama atenção, de qualquer jeito chama atenção. Aí vocês estão vendo aí as pessoas caminhando, olhando. Isso é aqui no norte do nosso país, aqui no Nordeste aqui. Então a gente, só mostrando para vocês, são imagens de cinegrafista também, que tem canal, assim como o Coité Cultura, né? A gente tem essa ousadia de poder mostrar para vocês aqui. E eu estou só reiterando aqui a curiosidade ao espaço que tem aí, o vazio que ficou, onde está lá, dá para você ver os prédios lá atrás, né? Bem longe, e as águas bem rasantes. E é assim, então não tem jeito. Temos que se preparar, porque o apocalipse está batendo na porta. A gente não se dá conta. As pessoas estão iludidas aí com Copa do Mundo, os torneios de basquete, e riquezas, e essas coisas todas. E a natureza caladinha está aí dando sinal, né? Que ela sempre dá o sinal. E as pessoas não estão nem aí. Acha que o governo prepara todo mundo, o governo não sabe nem o que vai fazer. Isso aí é um fenômeno da natureza. Nada que o homem possa fazer, nada. O homem não é sabido. Então ele manda a água voltar para trás aí, para o lugar que estava. Só eles instalar umas bombas aí. Instalar umas bombas aí, né, compadinho velho aí. E mandar a água voltar para cá. Então é isso aí, gente. São um fenômeno que vem acontecendo. A Praia Grande do Rio de Janeiro aconteceu isso a semana passada. Assustou os banhos, o pessoal que gosta de tomar um banho e tal. E existe uma orientação mundial, né, principalmente para quem mora em beira-mar, que quando a água do oceano ela se afasta, a orientação é sair, porque possa ser que seja um maremoto, né? E aí quando ela volta, como aconteceu lá em 2011, no Japão, que acabou com tudo. Enfim,
Estamos mostrando aí, Nordeste do Brasil. A gente estamos vendo aí essa situação toda aí que está acontecendo. As imagens falam por si próprias. Onde é que está o mar lá, ó? É 1 quilômetro, né? Mais ou menos 1 quilômetro e 60 metros, mais ou menos. Eita, gota serena. O mundo velho tá coisando, filho de Deus. Não tem futuro, não. Eu vou ver se eu me falo com o Noé, ver onde é que a arca dele tá, porque... Vamos sorrir, porque chorar não dá jeito, né, compadinho? Chorar não dá jeito. Quem pensar que ele vai dar jeito, tá enganado. Muito bem! Coité Cultura, filho do Coscomil. É isso aí, ó. Dá pra você ver os prédios, a distância que tá as pessoas da cidade, ó. Caminhando, né, com água no umbigo para baixo, porque é algum ponto isolado ali, ó. Vocês estão vendo aí, ó. Então, é muita coragem do povo, né? Muita. Que possa ser que seja um maremoto aí, volte. Mas isso foi a semana passada, né? Tem alguns dias, eu não sei como é que tá se encontra lá hoje. Valeu aí, Coité Cultura. Muito bem. De água do rio verde no mar, de água do rio verde lá, de água do rio verde no mar. Tô vivendo de saudade, foi o tempo que me preparou, tá machucando por dentro, foi o que me restou, a herança que ficou pra mim, nem é prata nem ouro, a saudade. Muito bem, né, compadre velho, né, compadre Alberto, velho, tá aí vendo a gente, compadre Ivando, velho, tá aí do Zacarias, né, teve também no Portugal, compadre Noélio tá aí, Givão de Almeida, Neuza Santana, Jefferson Almeida, compadre L, Gil vendo a gente, Gelson Protesto, compadre Pedrinho Motaxista, Gelson Mendes, muito obrigado pela audiência, né, com Mariana Almeida, Zé João, Antônio de Oliveira, filho do compadre Romão, tá aí vendo a gente, né, estamos aqui seguindo em frente, né. Eu vou daqui a pouco vou mostrar agora a cratera, pessoal, lá para vocês poderem entender, segundo o pessoal que está estudando aí os fenômenos, né, para Levi? O pessoal que está estudando os fenômenos aí está achando que possa ser, que seja, né, realmente a abertura da África esteja fazendo isso aqui. Sugando essas águas aí, dos oceanos que está baixando, segundo possa ser que essa cratera que está baixando. Vou mostrar daqui a pouquinho. Só eu resumir aqui o assunto aqui, viu, compadre Vando, velho? Vando Matheus. Então, assim, como está acontecendo no Brasil, em Portugal, em vários países, o mar está recuando, não é maremoto. Quando ele recua, geralmente tem acontecido maremoto. Agora não está sendo maremoto, né? É mentira de Didinha, né, compadre? Então, assim, aí, aqui no Brasil, aqui na Paraíba, né? Teve em Praia Grande, no Rio de Janeiro, em várias praias, porque a gente não tem condições de absorver todas as imagens aqui para a gente poder fazer isso. Então, assim, possa ser, né, que essa cratera que está abrindo, né, aí que tem mais, aí o tanto que a água baixou, apareceu aí o farol que ficasse debaixo do oceano e ficou nessa lambança aí. Então, diversos pontos do mundo, o mar baixando, e possa ser que a cratera esteja, essa cratera que tá dividindo lá a África, né? Está dividindo lá a África Central em dois continentes, e eles dizem que vai virar mar. A parte que está sendo empurrada, né? A outra separação vai virar em mar. Então, vocês que já viram a matéria aí, é desse jeito aí. Vamos lá para eu mostrar para vocês que está aí na curiosidade, né? A gente vê aí como é que está aí essa matéria que a gente produziu aqui para mostrar para vocês. Vamos lá para a gente ver se não faz sentido, né? Pois é, meus amigos, mais um aqui das nossas buscas, no nosso dia a dia, a gente estamos vendo aqui, ó, o continente africano abrindo a meio, né? Está dividindo o continente lá, está abrindo, uma cratera está abrindo sobre o solo, e aí a gente precisa que as pessoas entendam um pouquinho sobre o que está acontecendo no planeta Terra, né? A gente vamos mostrando aqui algumas imagens já aí, que a Terra se abrindo aí no continente, a África, e ela está dividindo em dois continentes. Então, chega a ser visto até pelo satélite, já consegue ver a cratera que se abre. Aí, vocês estão vendo essa faixa azul. O satélite consegue mostrar para vocês aí, tá vendo, gente?
o tanto que essa aqui já afastou, né? Essa aqui já existe uma divisão aí, vocês estão vendo, agora é aqui, ó, essa do meio aqui, que já está abrindo, então... Mas isso aí é quilômetros e quilômetros, é 1.000 e tantos quilômetros, a cratera já está com mais de 6.000 quilômetros, que é um dos continentes mais grandes do mundo, em território é a África ali, né? O continente africano. Então aí, só para vocês terem uma ideia, então esse azulzinho aqui, ó, é onde ele está se abrindo aí. Vamos lá. Aí está se afastando, então aí a simbolização que vai se afastando e com isso vai ter oceano em outro local, né? Com a forma que essa terra vai se afastando, o oceano vai invadindo, vai se virar mar. Talvez isso seja uma forma de a gente entender por que as águas aqui no outro lado do mundo tá baixando, as águas do oceano. Então uma curiosidade, né, a gente mostrar para vocês aí. Tá vendo aí, pessoal, o tanto que a cratera está se abrindo aí, compadre José Albino, tá vendo aí o tanto que a cratera está abrindo, os curiosos aqui em cima. Tá vendo aí? A coisa é assustadora, viu? É a geografia do mundo. Essa parte de cima aí é o satélite que está para você ver. A distância que o satélite tá da Terra, ele consegue ver esse buraco desse tamanho aí ainda, viu? Praticamente falando, né? A gente está aí sendo monitorado, a Terra toda monitorada. Vocês estão vendo aí, ó. As crateras que estão se abrindo aí, está se afastando. Olha isso aí, ó. Chega a dar 60 metros de profundidade e não vê mais o fim. E vocês estão vendo a erupção, os terremotos, os vulcão aí, erupção aí, pegando fogo. É isso aí. Aí, pois é, pessoal, é a parte que o satélite conseguiu aproximar mais, mostra esse buraco, eles não conseguem ver o fim, né? Sai uma fumaça de baixo. E a gente só tá, aí vocês estão vendo aí, ó, a situação. E passa despercebido, né? Passa despercebido, essa coisa vai tomando proporção, daqui a pouco é um continente aí, dividido em dois, né? E vai na maneira que essa cratera vai se abrindo, a água vai... Só para a gente fazer aqui um reconhecimento, essa parte que eu estou aqui com o mouse, ó, você está nos assistindo, essa parte aqui, ó, dá para ver que é o Brasil, aqui, ó, Brasil não, aqui é a América do Sul. Ela era coladinha aqui, ó, aí ela se afastou, sei quantos mil anos atrás aí, ela se afastou também, né, quando aconteceu essas placas tectônicas, houve esse desbandar, ele descolou, né, e hoje está acontecendo lá, agora já do outro lado. Né, vai se aproximando, o oceano. Aí some o mundo aí, tá vendo aí, ó? Aí essa cratera de fora a fora, eles falam de mais de 6.000 quilômetros. Até chegar a um nível aí de realmente dividir os continentes. Mas é isso aí. A gente tem buscado essas novidades. Eita, Cusco, meu! Mostrar para o nosso povo que a gente não é besta nem nada, né? Para ficar por dentro desses assuntos aqui, geograficamente falando. Segundo aí a geografia do mundo aí, né? Que foi assim que aconteceu no início. Da abertura dos continentes, né? Quando eles se afastaram por conta dessa guerra das placas tectônicas. Então a gente vai aqui só falando para vocês e mostrando aqui o que está acontecendo, beleza? Essa é a realidade. O mundo passa despercebido, mas é a forma que vai aí abrindo aí. Vocês estão vendo aí como é que está aí esse continente africano, um dos maiores. Aí vocês estão vendo aí. E já se tem informação dessa divisão, né? Quem viver verá. E é isso aí. A gente não está fazendo nenhum tipo de enxame com ninguém, mas é mostrar aqui dentro das pessoas que nos assistem, para não passar despercebido o que está acontecendo. Correto? É isso aí. A gente tem acompanhado aí diversas coisas, diversas forças subterrâneas aí, aquecimento no oceano, terremotos em frequência, isso aí vai, maremoto. E agora que está chegando essa situação aí dessa abertura aí no continente africano. É um continente muito grande e aí vai chegar esse impacto aí, que já vem acontecendo há muito tempo. De uns 3 anos para cá, e os biólogos, os pesquisadores, fazendo aí essa análise todinha
e tentar entender, né, e até prevenir a sociedade de um catástrofe maior. Lá os moradores percebem tremores frequentes por conta dessa rachadura aí, vamos dizer assim, no popular. É isso aí? Muito... Pois é, né, compadre Gesso? É assim mesmo. Levi tá vendo aí, pai Giovanni de Almeida tá vendo aí, a gente percebe que as coisas estão acontecendo, hoje a gente fica por dentro do assunto, padre Gesso, porque a gente tem a internet que a televisão não mostra, né? O jornal, a grande mídia do mundo, eles é orientado a não mostrar para não assustar a população, não causar pânico, mas vaza. Aí, ó, são matérias de grandes estudos aí que a gente vê o comentário, né? Isso é propagado aí, ó. O satélite, ele foi que monitora a Terra, ele que viu dentro do Brasil aqui na África, né, essa abertura. E aí eles começaram a sentir os tremores aí ao longo dos anos. Tremor não é forte, entendeu? E aí só que os moradores percebem os tremores, que é essa abertura no oceano aí, fazendo essa divisão, empurrando as placas lá da África para um outro, afastando. Vai afastando e o mar vai vindo. Então possa ser que seja essa questão na verdade, do oceano estar se afastando também, possa ser que seja, eles estão averiguando isso aí, fazendo todo tipo de estudo para realmente ver se o porquê que essas águas tá afastando das praias de alguns pontos, né? Faz todo o sentido, né? Faz todo o sentido e você sabe que é desse jeito mesmo. Então, a gente não é mais criança para estar iludido com tanta coisa no mundo e sabe também que isso aí pode ser verdade, que com relação da questão das águas dos oceanos está afastando, né? Possa ser que seja realmente essa situação, né? A gente está vendo aí as praias também, aí como vocês estão vendo aí, ó, baixando, mas não é que o Padre Plínio chegou porque está vendo a gente aí, né, rapaz? Então assim, ó, alguns pontos já está chegando até no Brasil, Loura Santana chegou. Então assim, as águas estão recuando, diversos pontos do mundo, né? Paraguai, o Brasil, na Venezuela também, eu não tive como botar o vídeo aqui da Venezuela. Depois do terremoto também tem lá, as praias estão tudo interditadas, porque as praias abriu cratera até nas praias lá, o terremoto. E aí, aqui no Brasil está acontecendo diversas praias do Nordeste, no Rio de Janeiro, as águas se afastando. Então, segundo aí os estudiosos, né, eles acham que pode ser realmente, essa situação seja realmente por conta da África que a África está se dividindo, o continente africano está se dividindo. Isso aí, visto daí de cima, visto de vocês, se você fazer uma análise aí, né, compadre Mildinho, você analisar aí do satélite, para ele mostrar uma cratera dessa magnitude, né? O satélite mostrar isso aí da onde ele está, mostrar uma magnitude dessa, uma abertura dessa aí. Você não imagina a largura que uma cratera dessa aí. E eles dizem na reportagem, eu não posso usar, né, compadre Mildinho, eu não posso usar o áudio original dessa matéria, porque é de estudo geográfico lá, de matéria séria. Eu não posso usar aqui, eu não tenho permissão de usar o áudio original. Eu fiz apenas um retrocesso em cima desse áudio para eu poder mostrar isso aqui falado do nosso jeito. Mas segundo eles, isso aí chega a mais de 6 mil quilômetros já. Então está dividindo aí a África em 2 continentes, certo? E eles acham que possa ser que a água do mar já esteja recuando por baixo e algumas praias enquanto isso não se atualizar, venha se ter esse impacto, né? Eles estão vendo, não é? Como já está acontecendo esse fenômeno de vários lugares, com relação a isso aí, em vários pontos da África, tá chegando a gente aí assustado aí, e eles estão aí monitorando, né? Cada situação dessa. E eles fazem aí uma versão, criam uma narrativa sobre aí como é que faz por baixo, né? A Terra sofre essa pressão aí, que é um vulcão, e vai aí acontecendo essa situação aí. Então a gente não tem muito o que fazer, né, compadre velho? Não tem muito o que fazer. Em alguns pontos as águas vão indo embora, né, e outros vão abrindo cratera e a vida está desse jeito, né?
Muito bem, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês aí já o El Ninho, o efeito El Ninho, o que nós vamos passar aqui. Hoje o programa hoje vai ser mais ou menos isso. Alô, Vando, compadre Vando, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês também, para nós descontrair, lá o forró da Tia Tonha na Quixaba. A gente tocamos lá no sábado, né? Mas essa eu vou passar aqui agora uma musiquinha para o compadre Vando, que tá lá no Pernambuco vendo a gente. Vando, vem! Tá aí vendo a gente. Vai pra você, Vando, véi, Gota Serena com Mari Ivonete. Alô, meu amigo Gabriel de Almeida vendo a gente aí, obrigado. Vamos ficar nessa carta meio aos prantos, ando meio pelos cantos, só não encontrei coragem de encarar o seu olhar. Tá fazendo algum tempo e uma coisa que por dentro despertou e é tão forte, eu não pude te contar. Quando você ler eu vou estar bem longe, não me julgue tão covarde, só não quis te ver chorar. Perdão, amiga, são coisas que acontecem. Dei um beijo nos meninos, hoje eu não vou mais voltar. Como poderia dar pra ela essa carta? Como vou deixar pra sempre aquela casa? Se eu já sou feliz, se eu já tenho amor, se eu já vivo em paz. E por isso decidi que vou ficar com ela. A minha passagem, por favor, cancela. Vá sozinha, não vou mais. Quando cheguei no portão da minha casa, como se eu tivesse asas, decidido igual criança, deu vontade de voar. Quase entrei pela janela, minha esposa ali tão bela, dei-lhe um forte e um longo abraço e comecei a chorar. E com as lágrimas as palavras vinham e rolavam feito pedra, e ela só a me escutar. E ao enxugar minhas lágrimas com beijo, revelou que já sabia, mas iria perdoar. Como poderia dar pra ela essa carta? Como vou deixar pra sempre aquela casa? Se eu já sou feliz, eu já tenho amor, eu já vivo em paz. E por isso decidi que vou ficar com ela. A minha passagem, por favor, cancela. Vá sozinha, não vou mais. Como poderia dar pra ela essa carta? Como vou deixar pra sempre aquela casa? Se eu já sou feliz, eu já tenho amor, eu já vivo em paz. E por isso decidi que vou ficar com ela. A minha passagem, por favor, cancela. Vá sozinha, não vou mais. Liquigás, localizado no bairro dos Barreiros, ao lado do Eliel Supermercado. O telefone é o 075-3262-1070, 991-08-8818. Jailson agradece a preferência. E se eu cair, se eu vacilar, quem vai me levantar? Sou eu quem vai ouvir você quando o mundo não puder te entender. When I saw you standing there,
about fell out my chair. Coité Vidros, mármores e materiais de construção. Próximo ao Ginásio de Esportes, número 25, em Conceição do Coité. Lando agradece a preferência. Vida
pra última hora. Eita, foi um forró danado de bolado, forró da Quixaba, né, compadre, velho? Forró da Quixaba. Foi, no sábado lá, a gente fizemos um forró danado de bom. O compadre Vizé que tocou um cadinho lá, mais o velho forró bodó. Foi um forró danado de bom, né, compadre, velho? O Quixaba lá, realizado por meu amigo Zé Mário, velho, tava lá mais a gente. É o cabra velho que organizou tudo, né, velho? Muito bem, né, pessoal? Vocês que chegaram agora aí, compadre Mundinho do Lamba Rocha, né, compadre Jaime Pereira, tá por dentro do assunto aí do que a gente tá mostrando aí sobre o que tá acontecendo, né, Jaime? Nos oceanos do Brasil aí, as águas se afastando bastante, né, causando um terror, o pessoal se assustando. Essa aqui na Paraíba desceu mais de 1 quilômetro, né, o mar se afastando. Então você que está chegando agora aí para ficar por dentro do assunto, a gente conseguiu uma pequena matéria para a gente mostrar para vocês aqui, uma pequena, cadê aqui, filho de Deus? Aqui, né, aqui está aí o oceano e a gente que trouxe aqui também, mostrando para vocês também aqui, lá aqui na África, que está aí o continente africano abrindo, né, o continente abrindo em 2 partes, né, e assustando também um pouco do mundo, né? O continente africano está abrindo aí, já tem mais de 6 mil quilômetros que vem abrindo aí, né? Então aí os estudiosos chegou a descobrir, porque aí é um deserto, na verdade, né? Um deserto foi o satélite que roda o mundo aí, que fez a descoberta aí, e já tem mais de 6 mil quilômetros aí de uma extensão com essa abertura aí, os continentes se abrindo, então. Eu só estou explicando para os meninos que chegou aí, Mundinho, mais que o padre Jaime, chegou agora aí para ver o assunto, né? O satélite vem aí acompanhando aí e essa matéria que está chamando a atenção do mundo. Então, assim, é algo preocupante, de uma certa forma, mas segundo aí os estudiosos, é natural, né? Eles falam que a Terra sempre que encosta, que afasta o tempo inteiro, né? A gente sabe que aqui, ó, a abertura que está acontecendo aí. Então, são coisas que vêm aí alarmando, de uma certa forma, essa abertura, com essas crateras abertas, dividindo esses continentes. Não é pequeno, quantos milhões de quilômetros quadrados aí desse continente africano. E o oceano se afastando, possa ser que seja já a água que está vindo, que vai alagar. Eles acham que aí vai virar mar, né? A parte que se afastar um do outro aí vai virar mar, que essa água que está aí é um estudo ainda é um estudo, não é nada ainda certo, né? Mas essas águas que estão se afastando de vários pontos do mundo, de Portugal, do Brasil, da América aí, lá da Venezuela também está acontecendo essa situação, e pode ser que seja a água se recuando para alagar lá a parte da África lá. Então, a coisa é assim mesmo, né? Nós estamos vivendo já os dias aí de assustador, de uma certa forma, né? Aí eles fazem uma narrativa, fazem em computador aí, mostrando isso aí, como é que isso empurra, né? O continente empurra uma parte do outro, e o mar vai vir para cá, nesse caso aí. Então, é desse jeito que está acontecendo no mundo, né, pai Jaime? A gente não pode ficar mais com ilusão, que hoje as internet não escondem, a grande mídia não mostra essas coisas, né? Eles não têm interesse em mostrar isso aí. É uma coisa muito estranha que acontece, mas a gente só consegue ver essas coisas através entrar nos canais de notícia, através do YouTube, do Facebook, canais de notícias que que não tem interesse financeiro com relação a notícias para ganhar dinheiro sobre isso. São pesquisadores que realmente fazem essa coisa aí, né, padre Gerson Filho, Pinho, está vendo aí? Então, nós estamos vivendo aí já, o satélite foi quem viu e conseguiu filmar, porque essa parte aí da África que tá se afastando do continente, ela é um deserto. É mais de 7 mil a 8 mil quilômetros de deserto dessa parte que está se afastando aí, entendeu? Então, eles não é populoso, por isso que as pessoas não sentiram. E o satélite, como ele fica monitorando a Terra, né, cada país monitorando, e com isso vai essa
mostrando para o mundo como é que está acontecendo aí. Tá abrindo essa cratera aí, já passa de 6 mil quilômetros, em qual comprido. De fundura eles não têm como ter certeza, porque aí sai um gás de dentro, fumaceiro quente, o helicóptero aí filma de cima, mas se afasta, com medo de qualquer coisa. E é desse jeito aí, a coisa é muito estranho, mas é a natureza, né? Então a gente vem estudando essas coisas, vem monitorando para mostrar para o povo. Então, já que as águas daqui, as praias estão afastando essas águas de alguns pontos, de alguns países, não é maremoto. Já descobriram que não é maremoto, porque costuma ser maremoto. Possa ser que seja, como eles dizem, que lá, se realmente, do jeito que vai, a abertura lá do continente, lá vai virar mar. Então, vai ter uma vazão aí das águas, né? Que aqui foi no Brasil aí, aqui é no Pernambuco, teve aqui no Rio de Janeiro, né, Gerson Filho, tá aí vendo a gente aí, Caba Véi, Pim, tá aí vendo a gente, obrigado pela audiência, Pim. Deus abençoe aí por estar nos ouvindo aí, né? Então aí, vocês estão vendo aí. Mas é isso aí, né, gente? É isso aí, não estamos terrorizando ninguém. Nós só estamos aqui na curiosidade, é um programa cultural. A gente fica buscando aqui algumas informações para a gente estar por dentro das coisas como é que é, né? É exatamente essas coisas aí. Então o pau vai quebrar, aí tá vendo aí, né? O satélite filmou esse troço em erupção de algum canto e começaram a sentir tremores já em outras partes da África. Então eles julgam que o continente se afastando um de perto do outro, dividindo no meio. Então essa vazão, o mar vai vir, porque ele vai sair fora no mar aí. Segundo eles, aí vai sair essa rachadura vai sair fora no mar lá. Então as águas do mar vai descer para cá e a coisa é desse jeito aí, né, compadre velho? O negócio é desse jeito aí. Não é brincadeira não. Dividido em dois, né? E vai na maneira que essa cratera vai se abrindo, a água vai se aproximando, o oceano, até chegar a um nível aí de realmente... compadre Jaime, mas nós estamos vendo aqui no Brasil, aqui, ó. Aí, tá vendo aí, compadre Jaime? Jaime, acorda, compadre Jaime, aí, Jaime. Praia do Pernambuco, eu não pude, Jaime, deixar o áudio aí do canal que fez essas imagens aí, eu não posso deixar. Eu tenho que retirar esses áudios e não posso deixar os áudios original do produtor, porque ele vai exigir direitos autorais, entendeu? Eu posso usar as imagens com uma narração. Então aí foi no Pernambuco aí, né? Essa semana. Mais de 1 quilômetro do mar que se afastou no Brasil. Então não só é lá, não. O que está acontecendo é de vários pontos do mundo. Em Portugal aconteceu, o terremoto da Venezuela, tudo ligado a um fenômeno só aí. E a gente não quer... Aí, ó, a distância que está aí, as águas se afastou, apareceu aqui aqui o troço aqui que vivia dentro da água aí, o farol, né? Esse farol aí era no baixo do oceano. Cadê ele aqui? Deixa eu botar aqui para você. Aí, o farol aí. Então as águas se afastou que o farol ficou livre, né? Porque aí foi feito aí, não sei quantos mil anos atrás aí, 100 anos, 200 anos, quem sabe quem que foi feito isso aí. Então aí eles mostrando aí a vazão, né? O pessoal caminhando, vendo e assustado ao mesmo tempo, porque com medo de ser maremoto, mas aí não teve mais fundamento aí. Né, Zacarias, velho? Vamos adiantando, Coscobeu. O negócio é desse jeito. Isso, continente. Mas é isso aí. Eita, Coscobeu. A gente tem buscado essas novidades. Cadê aqui, compadrinho? O negócio que estava aqui agora há pouco, né? Vamos ver aqui. Não tem jeito não. Vamos ver aqui agora um fenômeno. Hoje nós tiramos o programa para a gente mostrar umas coisinhas interessantes, né? Uma outra coisa aqui que nós estamos se preparar para esse efeito aqui, ó. Não restam mais dúvidas. O El Niño está vindo em direção ao Brasil. Agora, o que os cientistas estão discutindo é quão forte ele será. E se o que aconteceu no Rio Grande do Sul alguns anos atrás, lembra? Pode ou não acontecer novamente. Enquanto os governos ao redor do país inteiro começam a se preocupar e se preparar por impacto, é importante que você mesmo também esteja preparado. E saiba quais os riscos a sua região pode correr graças ao El Niño. Esse é o nome dado a um fenômeno climático natural. Pois é, compadre Gerson. Vamos ver aí, Gerson, essa outra...
tanta notícia ao mesmo tempo, mas o povo não está vendo isso, viu? Batizado por pescadores do Peru no século XIX por causa do menino Jesus. O que acontece é que, naquela época, os pescadores notaram que a água do mar costumava se aquecer por volta de dezembro, ou seja, sempre próximo do Natal. Mesmo que necessariamente não tenha uma ligação, eles começaram a chamar aquele evento de El Niño, que significa o menino, uma homenagem cristã. Mas não se engane pela origem do nome. O El Niño é um evento que pode trazer consequências bem graves para a região, principalmente quando falamos de suas versões mais fortes. E talvez você não saiba, mas além do El Niño, existe também La Niña, o fenômeno exatamente pelo qual nós estamos passando agora mesmo. La Niña é um fenômeno oposto, ou seja, em vez da água do mar aquecer-se, ela esfria, sendo que é responsável para trazer o clima mais frio para o Brasil. Mas se existem dois eventos climáticos, por que o El Niño costuma ser tratado como mais perigoso? Bem, na verdade, os dois eventos podem ser perigosos, mas o que acontece é que o El Niño acaba recebendo uma ajudinha do aquecimento global, e eu já te explico como. Se preparar para o El Niño não é uma tarefa fácil, pois ele não é um evento que acontece em intervalos irregulares. O que nós sabemos é que ele ocorre normalmente uma vez a cada 2 ou 7 anos, sendo que pode durar apenas alguns meses ou até mesmo mais de um ano. Então, como se antecipar a um evento assim, André? Bem, para nossa sorte, existem algumas agências ao redor do mundo que conseguem fazer isso, sendo uma delas a NOAA, a Agência Nacional para Oceanos e Atmosfera dos Estados Unidos. O que essa agência faz é monitorar o quão quente o oceano está, como se estivesse olhando para uma grande panela de água, entende? Assim que uma parte dessa começa a aumentar a sua temperatura além do normal, nós então ficamos sabendo e a gente noticia. No caso do El Niño, ele acontece sempre que esse aumento da temperatura é maior do que meio grau. Atualmente, a temperatura já ultrapassou o 0,7 grau. Não é mais uma questão de se ele vai acontecer, mas sim sobre o quão forte ele será quando vier. Porque, pode acreditar, nós podemos estar falando aqui de um super El Niño. Que o Senhor nos guarde. Como o próprio nome diz, o Super El Niño é uma versão bem mais intensificada do fenômeno. E acontece quando o aumento de temperatura da água do oceano ultrapassa a 2 graus. Você se lembra da ligação que eu comentei dele com o aquecimento global? Pois é aqui que ela entra. Conforme estudos do NOAA, a temperatura do planeta está aumentando cerca de 0,02 grau ao ano. Isso faz com que cada El Niño que se forma seja sempre um pouquinho mais quente e também mais perigoso do que o anterior. Só para você ter uma ideia, nos últimos 120 anos de análises nós tivemos um único Super El Niño nos primeiros 60 anos e outros 5 nos últimos 60 anos. Isso apenas mostra como há uma relação direta entre o aquecimento global com esse fenômeno tão perigoso. Atualmente, o NOAA se pronunciou dizendo que existe uma chance de 63% de que o Super El Niño tenha chegado ao Brasil. Para piorar tudo, há até mesmo um relatório do NOAA indicando que a última vez em que um evento tão forte aconteceu foi em 1950. Esse definitivamente é um visitante que nós não gostaríamos de receber por aqui. Com tudo isso dito, há duas perguntas que precisamos responder e que você provavelmente já está se fazendo. Quando exatamente ele chega e o que acontece quando ele chega? Para a primeira pergunta, nós sabemos que o El Niño já está acontecendo no Oceano Pacífico e que é apenas uma questão de poucos meses até chegar até aqui. Conforme dados analisados, os primeiros efeitos do El Niño serão sentidos no Brasil entre agosto e setembro. Mas esses serão apenas os efeitos iniciais. Os piores momentos, aqueles em que ele poderá efetivamente se transformar num Super El Niño, acontecerão entre novembro e fevereiro. Isso nos leva à segunda pergunta que temos que responder. O que vai acontecer? Bem, a primeira coisa que você deve saber é que para cada região os efeitos são diferentes. Por exemplo, no norte e nordeste, acontece um período de seca. Nessas regiões, as chuvas param, o que acaba afetando diretamente o abastecimento de água em várias regiões. Já no sudeste e centro-oeste, as consequências não estão entre as mais graves, graças a Deus,
O que acontece é que a temperatura média do ar se eleva, causando tempo mais seco, ondas de calor e rajadas de vento e tempestades anormais. O principal problema aqui é justamente as queimadas que o período seco e instável pode trazer. Para se antecipar a esse cenário, o governo de São Paulo já está agindo. Atualmente, o plano de contingência do governo envolve 3.000 agentes ao redor de 613 municípios. O plano envolve monitorar os principais focos de incêndio da região e, para fazer isso, além dos agentes, o governo também vem fazendo uso de inteligência artificial através do monitoramento de satélites. Esse é um exemplo de antecipação, pois, como eu disse, nós já sabemos que o El Niño está vindo, então cabe a nós nos prepararmos para ele. Mas, dentre todas as regiões do Brasil, a que mais preocupa os especialistas é a região sul, que sempre costuma ser a mais afetada. Você com certeza se lembra das enchentes de 2024, né? Terríveis, danos enormes. Mais de 5.500 quilômetros quadrados foram atingidos por causa das enchentes. Isso sem falar das mais de 200.000 propriedades danificadas. Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina são, historicamente, as regiões do Brasil mais afetadas pelo fenômeno climático. É por isso que não foi surpresa para ninguém quando Jorginho Melo, o governador de Santa Catarina, decretou o alerta climático por causa do El Niño. Em nota, a prefeitura informou que o objetivo é permitir a mobilização forte, mas acontece que o que aconteceu em 2024 não foi culpa apenas dele. Nós já tivemos eventos climáticos poderosos em solo brasileiro, como em 1997 e em 2015. Mas a intensidade dos eventos de 2023 e 2024 foi tão grande que você não consegue ter uma obra para segurar essa água. O principal e mais importante nós ainda podemos fazer: salvar vidas. O El Niño está vindo em nossa direção. Agora resta-nos, e principalmente aos governos locais, decidir como queremos receber esse não convidado em nossa casa. Né, compadre velho, compadre Gerson, velho, vendo a gente aí, é o fim dos tempos, segundo Gerson. Compadre Jaime, não, esse não é o primeiro não, né? E nem será o último. A gente sabe que não, que como ele falou aí nas previsões dele, que eles acompanham meses por mês, ano por ano, vai porque a Terra vai aquecendo a cada ano, aquecendo, e aí vai a Terra, o mar, o oceano, aquece, esfria, entra no choque térmico e por aí vai. Mas é isso aí, né, compadre velho? Cadê? Daqui a pouquinho, daqui a 2 minutinhos, tem o compadre Zacarias passando no desvio lá para escapar também, né, Zacarias, velho? Aqui, cadê aqui? Isso aqui é o quê, filho dele? Eu só tenho medo de um dia te perder. É paixão, é loucura, é desejo, é amor. O meu corpo te procura, ansiando de amor. É amor. É amor. Meu. É amor. É amor. Tava com um sonho quando ela apareceu. Os sonhos que fascinam logo estremeceu. Meus amigos falam que eu sou demais. É somente ela que me satisfaz. É somente ela que me satisfaz. É
que assiste Coité Cultura. Alô, Seninho, tô aqui no desvio da 101, da ponte lá do rio lá de Jequitinhonha, como todo mundo sabe, né? Caminhões, carreta, só pode passar carro leve, tá liberado pro carro leve e ônibus de passeio. Olha pra isso. Aí o desvio aí, o que é aqui? Eita, Cusco, viu? Tombou a carreta. Tombou a carreta. Seguradora já tá. E o sol. Olha a Cusco, viu? Como ele fez isso, meu Deus? Ave Maria. Travou o trânsito. Se vira, poeira, buraco. Travessa pra lá, travessa pra cá. É aí a situação aqui dos motoristas. Quem trafega na 101. É, nesse modelo, Nil Santana. Tô indo ali. Rapaz, nós tá hoje em Itabuna, Bahia. E o sol tá mesmo de frente. Aí o cara fala, já vi de tudo. Já viu de tudo, será? Tem uns acidentes de trânsito mesmo que a gente... o rio. Rios temporários. Cuscobeu, carro atolando, carro virando. Fiquei mais de meia hora parado. Meia hora? É, mais de meia hora. Esperar liberar. 2 carros, 2 caminhões, tombou. Os caras na beira demais. Estrada de chão não pode aberar demais. Aí pronto, muitas das vezes ou tomba ou atola. Também é uma buraqueira. Olha pra isso. Eita, tô vencendo o desvio. São 50 km de estrada de chão e 22 de asfalto. Ao todo 72 km nesse desvio. Valeu, Zacarias velho aí, né? Que teve o prazer de fazer essas filmagens aí nas suas andanças, né, Zacarias? Aí na Bahia. Bahia do nosso Brasil. Ê, Coscobê! A lua quando vem cair, cada montanha é uma solidão. Para tudo boa de prata, para toda luada do meu sertão. Eu vou quebrando, vou rasgando, com copo e poeira. Atrás da mulherada, tudo é tudo em meu dedo. Não fica essa parada, atrás da mulherada, atrás da mulherada. Quando chega no salão, todo come. A minha fome de paixão vai aumentando. Eu danço aqui, danço bandeira e rock. E o chuí e pó, eu tiro a poeira do chão. Eu danço aqui, danço bandeira e rock. E o chuí e pó, eu tiro a poeira do chão. E pra morena mais bonita do salão, eu digo, ô playboy, ô playboy. Dessa manhã esse dia, meu coração eu digo, ô playboy, ô playboy. Fica morena, cai na janela, e eu vejo a lua, tudo sabe. Fica
Coscobeiro, Zacaria, velho, compadre Jaime, velho, vendo a gente aí, obrigado pela audiência, né, compadre? A gente foi um programa diferente um cadinho, a gente mostrando algumas novidades aqui, algumas coisas. Faz parte, a gente não pode ter medo de nada, né, compadre, velho? O padre Jaime disse, eu tô com medo, eu acho que eu vou me embora pro Rosário, que lá eu tô prevenido. E aí, tô com saudade do São João, né, compadre Jaime, velho? Ô, Jaime, velho, da Goa Serena. Ô, Jaime, furungo, velho, né? No próximo programa a gente vai passar aqui lá o forró lá que a gente fizemos lá na Quixaba, com o velho de forró Bodó, Fisec, velho. A gente resistiu lá um momento e hoje não deu mais pra gente passar, né, Jaime? É, o velho com o tabaco seco lá, do suado do velho, pois é. Né, Jaime? Velho, nesse forrozinho aqui, Cardozinho tava aí, veio me visitar, né, pai? Foi no feriado que ele tava aqui mais gente, Cardozinho tava aí mais a gente aí, viu? Ele veio cá, de Coché. Eu tava tocando na quinta-feira no feriado, cadê Cardozinho aqui? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ligeirinho já, pensei que eu não tô mentindo. Cadê Cardozinho? Cadê Cardozinho? Olha ele aí, aí já, quer ver? Ele vai estar aí, esse furunco, vai estar aí. É meu amigo, olha ele aí, mas o tio dele, tá vendo, Jaime? É, o tio dele aí, irmão da mulher dele aí. Irmão da mãe dele aí, olha lá, Cardozinho. Comeu uma carninha lá, mais com o padre Diego, né? Tomou uma cervejinha. E chamei pra cantar, ele não quis não. Ele disse, não, tô bebendo. Aí, ó, ele tava aí mais a gente, é meu amigo velho de coração. A gente tem um carinho danado, 200 anos juntos, né, compadre velho? Então, na próxima edição aqui, a gente vai trazer aqui alguma novidade e a gente aí agradece a vocês pela audiência do programa Cocheca Tu. Foi assim que eu aprendi. Ô, coisa boa. Papai e mamãe, pra vida inteira. Com a vida eu aprendi que é certo ou errado não pegar no... E Devan Silva chegou já, meu outro amigo velho da gente aí, que é de Santa Rosa, ele, mas tá morando no Jorro. Chegou agora, mas mandar um alôzinho pra ele e peça um beijo aí a miudinho, viu, compadre velho, Devan, Goto Serena. Pra vida inteira. Pessoal, aqui é Paraná, viu, gente? Aqui é a região do Paraná. Os vaqueiros do Paraná sofrem bastante com a luta do gado lá, com os rios, né? Os fazendeiros lá pagam uma fortuna a uns vaqueiros, que os vaqueiros daí tem que se aprender a nadar, mergulhar e para poder dar conta do recado, né, filho de Deus? Das enchentes. Simbora, Nil Santana! Foi assim que eu aprendi com papai e mamãe, pra vida inteira. Com a vida eu aprendi que é certo ou errado não pegar no pão alheia, ganhar o meu pão suado, e a boca de um homem justo não mastiga um pão roubado. Com a vida eu aprendi o que é certo ou errado, e a boca de um homem justo não mastiga o pão roubado. Ninho Santana, o Coscoveiro do forró. Versão de Ninho Santana, ao vivo. Fui criado lá na roça, uma casinha humilde e fraca. Mãe era uma camponesa, torrando um beijo no caco, eu puxando a saia dela pra mim ganhar um pedaço. Pai me ensinava pra mim, não faça nada de errado, que a boca de um homem justo não mastiga um pão roubado. Mãe falava só pra mim, não faça nada de errado, que a boca de um homem justo não mastiga um pão roubado. Ei, essa foi minha faculdade. Ninho Santana, o Coscoveiro do forró. Vai chegando da cidade,
uma sacola